alguém que foi convertido, alguém que foi transformado, alguém que foi perdoado, porque a segunda pessoa da Trindade decidiu morrer na cruz em favor desse indivíduo. Isso é graça. Isso é favor a quem não merece. Nós não podemos, de forma nenhuma, ser arrogante porque somos salvos e sabemos que somos salvos. A Escritura Sagrada nos dá amparo para isso. Mas nós não podemos ser arrogantes com isso, porque de nossas mãos não partiu nada para que isso acontecesse. Veio tudo absolutamente do céu. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, e é importante que nós, ao usarmos o texto de Efésios capítulo 2, verso 8, que nós já prestemos atenção ao ler ele, porque já ao ler nós já vamos ver que o apóstolo Paulo fez questão de dizer: não vem de vós, é um dom gratuito de Deus, é uma doação, é uma adoção, ele resolveu fazer. Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom, é doado, é dom de Deus. Apóstolo Paulo, quando fala a respeito desse assunto, ele escreve para a igreja de Éfeso, ele faz questão de dizer nesse texto, se nós formos começar desde o primeiro verso do capítulo 2, a epígrafe daquele texto já fala: a salvação é pela graça. É pela graça. Não existe uma outra tradução da frase graça, ou a não ser a frase favor imerecido, favor àquele que não merece. A pessoa não fez para tal, não merece que aquilo seja feito para ele, mas alguém pagou essa dívida. Na ministração que nos antecedeu, na quinta passada, nós falamos que essa graça ela vem absolutamente de Deus. É Deus que deu. É Deus que é o dono. E nesse texto fala que esse dono resolveu doar. E ele doou para pessoas que resolveram usar um atributo chamado fé. E a fé é crer. A fé está registrado lá na carta aos Hebreus, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E hoje nós queremos recordar os irmãos que já sabem, ensinar os irmãos que ainda não estão convencidos dessa doutrina, no seguinte tema. O tema é: a graça é maior que o pecado. A prova maior disso, relembrando na quinta passada que nós falamos, fiz questão de contar o famoso testemunho daquele rapazinho que o pastor vai suprir a necessidade dele e ele apedreja o pastor porque ele não sabia que era para ele aquele bem. E o pastor insiste, ao se recuperar de saúde, o pastor insiste em voltar lá e levar para ele a providência. E quando chega lá, o pai do jovem diz assim: o senhor não pode dar isso para ele, porque ele não merece, ele apedrejou o senhor, ele roubou o que o senhor tinha, ele não merece. E o pastor faz questão de dizer: não, eu sei de tudo isso, mas eu quero ajudar ele, não porque ele mereça, mas porque ele precisa. Então Deus, quando olha para nós, ele vê a nossa precisão, que é muito maior do que aquilo que nós podemos oferecer para ele. Mas mesmo assim ele resolveu, por bondade, gloriosa bondade, inexplicável bondade. O escritor do quarto evangelho do Novo Testamento, que é João, o famoso apóstolo do amor, João faz questão de usar uma frase ali que ela não dá dimensão. No capítulo 3 de João e o verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não dá dimensão nesse amor, sabe por quê? Por uma simples razão: porque é indimensionável. É indimensionável.
Então nós calculamos a graça, muitas vezes ela não é bem compreendida por causa disso, porque a pessoa acha que ela está agregada a outras coisas. É a graça mais eu guardar o sábado. Os adventistas dizem isso. Os espiritualistas, que são os espiritistas, dizem assim: olha, é a graça de Deus e eu vou reencarnando para mim, cada reencarnação eu vou sendo um pouco melhor até eu chegar à perfeição de Deus. É o que o espiritismo defende. Então, aí tem tantas outras religiões que até acredita na graça de Deus, até acredita que Deus deu ao ser humano um favor que o ser humano não merece, mas diz é a graça e mais alguma coisa. Não, apóstolo Paulo faz questão de dizer, é somente a graça, ela é doada, porém ela é mediante. Essa frase mediante é o caminho, essa frase mediante é a ferramenta que Deus usa para atribuir ela na sua plenitude na nossa vida. Se nós cremos no unigênito Filho de Deus, nós estamos debaixo da graça. Se estamos debaixo da graça, não vamos ser salvos, estamos salvos, porque não é por obra meritória, mas é porque nós cremos que o unigênito Filho de Deus, irmão Francisco, pagou a nossa dívida. Apóstolo Paulo vai mais fundo nisso, ele diz assim: a cédula que era contra nós, ele pagou com seu precioso e glorioso sangue, louvado seja Deus. Então hoje todos de raça, tribo, nações, grande, pequeno, fraco, forte, franzino, não importa condição financeira, social, pessoal, se é um acadêmico ou se é um analfabeto, não faz diferença para Deus. Todas essas pessoas podem usar um atributo que Deus colocou dentro do coração do indivíduo, que é crer, confiar, acreditar nessa gloriosa verdade que é a graça de nosso Deus Todo-Poderoso, mediante a fé no seu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No domingo à tarde eu estive em uma casa fazendo uma visita e tivemos uma boa conversa com aquela família, mas no final daquela conversa, um componente daquela família disse assim: olha, eu não posso acreditar que o fulano fez isso, fez aquilo outro, e agora diz que é crente e está tudo resolvido. E eu disse: é isso mesmo, mas eu não entendo isso. Eu digo: não dá para entender mesmo. Um Deus Todo-Poderoso olhar de céu abaixo, meus irmãos e minhas irmãs, olhar de céu abaixo e ser capaz de esquecer das nossas falhas, capaz de esquecer de tudo isso e colocar o seu atributo maior em cima de todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, o seu amor. Um Deus que decidiu salvar gratuitamente por um atributo que Ele tem com maestria: amor. Bendito seja Deus. E nesse texto o apóstolo Paulo faz questão de dizer exatamente isso: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é gratuito. Ele deu, Ele resolveu fazer. A salvação, não há nada que se possa fazer terrenamente para nós sermos salvos, já foi feito na glória, a decisão de Deus em nosso favor. Aí sobrou uma coisinha para nós crer, acreditarmos. Aí nós observamos que, portanto, a graça então é um favor do Criador à sua sublime criação, que são os seres humanos. Nós somos imagem e semelhança dele. Essa adoção de criatura, porque nós fomos criados por Deus. Os textos da Escritura Sagrada faz questão de dizer que Jesus Cristo é o unigênito Filho dele. Ele é o único Filho. Nós somos criaturas. Somos criaturas. Agora nós somos criatura, presbítero Givanildo, com direito de filhos, porque Ele nos adotou. E quem adota alguém sabe que os direitos desse adotado são os mesmos direitos dos filhos. Louvado seja Deus. Poderíamos ir aqui um pouco mais a fundo, sabendo que Paulo era um acadêmico romano,
E que se nós formos mais a fundo dessa frase adoção no sentido romano, é ainda mais forte. Porque os romanos, eles tinham um costume entre eles, era uma tradição, que, por exemplo, se um pai, quando nascia o seu filho ou sua filha, nascia com dificuldades, com problemas, seja psíquico ou seja físico, eles poderiam rejeitar esse filho ou essa filha, poderiam rejeitar. Mas aquele que adotou não tinha o direito, segundo a lei romana, de desprezar alguém que ele adotou. Você sabe por que razão ou não? Porque aquele que nasceu do ventre, esse pai, ele não tinha escolha como que ia ser esse filho, como ia ser essa filha. Ele foi concebido e do jeito que foi concebido veio. Então, segundo a lei deles, ele poderia, caso quisesse, rejeitar aquela criança pelas suas falhas genéticas. Agora escute como é profundo isso aqui, esse ensino. Agora, quando alguém adotava, não poderia de forma nenhuma dizer assim, não, agora eu vou tirar o direito de filho. Sabe por quê? Porque essa pessoa que adotou, não adotou no ventre, adotou vendo fisicamente. Então essa pessoa adotou sabendo da cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, o tamanho, se tinha defeito físico, se não tinha, se tinha defeito psíquico ou não. Essa pessoa resolveu adotar, e quando adotava, então a lei romana é o seguinte: você adotou sabendo quem era, vendo quem era, você não pode mais desprezar, não pode mais agora tirar a condição de filho. Então o apóstolo Paulo estava ensinando, não só aqui, mas em outras cartas paulinas, quando ele diz isso, ele diz assim, ele nos deu o direito de chamá-lo de Abba Pai, que traduzido quer dizer meu pai. Olha que coisa gloriosa, nós não somos filhos legítimos, somos criatura legítima, mas somos adotados por Deus. Deus nos adotou sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, os caminhos que nós andamos, e o que nós poderíamos vir a fazer, ainda de errado durante toda a vida, porque ele é um ser eterno. Mesmo assim, presbítero Givanildo, ele nos adotou, e ele não deixa de mão, apesar dos nossos defeitos e das nossas falhas. Bendito seja Deus. A adoção vai muito mais além. A adoção dá direito de herança, e é uma coisa gloriosa você ter direito de herança. E eu quero que os irmãos que podem, abram a Escritura Sagrada aí, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha que coisa gloriosa, o poder de serem feitos, não era criatura, agora foram feitos. Deus deu o poder a eles, o que diz aí? Aos que creem no seu nome. Então o Senhor Deus está dando direito a pessoas falhas, errantes pelo caminho, direitos de filhos. E quem tem direito de filho, acabamos de falar, é o que? Herdeiro. Herdeiro de uma herança gloriosa. E o apóstolo Paulo ensina isso quando ele fala assim, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Você sabe o que quer dizer isso? Ser co-herdeiro de Cristo é ter os mesmos privilégios, ter a mesma herança, receber a mesma recompensa que o unigênito Filho de Deus recebeu. Bendito seja o nome do Senhor. E isso alegra a nossa alma, em saber que nós vivemos em um mundo, presbítero Anderson, que as pessoas sempre querem tirar vantagem de tudo. As pessoas sempre querem, às vezes até fazem o bem a alguém, mas já esperando que alguém retribua. Agora escute bem, Deus dá o direito a criaturas falhas e errantes como nós, dá o direito do seu unigênito Filho que nunca errou, é o mesmo direito, são os mesmos atributos, a mesma recompensa. Olha que coisa gloriosa, o Deus assentado no trono tem um plano glorioso, um plano de dar aos seus filhos o mesmo direito, aos seus filhos adotados, que são aqueles que vieram mediante a fé no Filho unigênito, dar os mesmos direitos que ele deu para o seu primogênito, para o seu único
Filho Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aí nós temos então ciência de que filhos, uma vez reconhecidos pelos pais, têm direitos adquiridos. Aí apóstolo Paulo fala sobre isso. Sabe qual é o direito adquirido que nós temos? Apóstolo Paulo fala: deu-lhes o direito de chamarem a Deus de Abba Pai. Bendito seja Deus. Eu imagino como vai ser glorioso no dia, na eternidade, aonde se cumpre a profecia que o próprio Deus mostra a João, na pessoa amada de Jesus Cristo, que diz assim: eu estarei com eles, e eles estarão comigo, e eu serei pai deles, e eles serão meus filhos eternamente, louvado seja Deus. E o mundo não tem essa esperança, o mundo não tem essa alegria, o mundo não tem essa paz, o mundo não tem este ânimo de enfrentar as dificuldades. Que esperança o mundo tem? Aqueles que são cristãos e não conhecem essa verdade gloriosa, diz assim: eu levanto salvo, mas talvez à noite eu vou dormir perdido. Santo Deus do céu, eu não sei como a pessoa consegue viver com isso. Eu acho que eu ficaria louco, acho que me daria uma depressão, eu acho que ia me dar uma crise de pânico. Um Deus que de manhã eu sou salvo e de noite eu sou condenado. Um Deus que eu posso deitar salvo e amanhecer perdido. Isso não é bíblico, isso não é ortodoxo. O Senhor nos adotou apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar de que nós venhamos porventura pelo caminho detubiar na fé e às vezes cair, mas aquele que verdadeiramente é de Deus, ele não fica caído, porque a Escritura Sagrada diz: ainda que caia, o Senhor o levantará e o manterá de pé. Bendito seja Deus. Eu creio nessa verdade gloriosa, eu prego essa verdade gloriosa, eu trago para mim essa esperança gloriosa. Aí alguns dizem: mas pastor, eu estou há tantos anos no Evangelho, o senhor disse que eu sou adotado do Pai, mas cadê a minha herança? Que o sol que queima todo mundo me queima, os problemas que todos enfrentam, eu enfrento, pastor, a escassez de pão que todos enfrentam, se eu não suar a camisa, se eu não virar piroleta, dentro da minha casa também acontece, pastor. Mas que herança louca que é essa? E eu vou mostrar dentro da Escritura Sagrada que gloriosa herança é essa. Porque não somos mais servos, nós somos filhos. Só que um filho não pode gozar da herança do pai, a não ser que o pai o dê em vida. Um filho não pode dizer: essa herança é minha, e eu assino os talões de cheque do meu pai, chega lá no banco e ninguém paga. Não, meu compromisso não é com você, é com seu pai. Mas eu sou herdeiro, você é herdeiro, mas ainda a herança não é sua, você não pode usufruir dela antes da hora. Você assinou o cheque, pode rasgar e jogar fora, leve para o seu pai assinar, a assinatura dele tem validade. Experimenta chegar num dos homens mais ricos, aí pega um filho dele e fala assim: venda uma herdade, uma herança, venda uma das suas posses, vá lá no cartório passar a escritura. Você ainda não pode fazer isso, porque não é sua, é do seu pai. Então escute bem, nós estamos vivendo aqui neste mundo, existem 3 degraus da salvação que eu sempre prego. É a justificação, Jesus Cristo já nos justificou, a santificação e a glorificação. Jesus Cristo já nos justificou, já somos salvos em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre nós, ele não pode mais nos condenar. Nós podemos ainda pecar, porque ele ainda trabalha nesse coração duro, ainda podemos falhar e errar, mas ele não tem poder sobre nós. Ele não risca o nosso nome no livro da vida, ele não desgraça a nossa vida espiritual, apesar de que se caímos no pecado, ele desgraça a vida aqui física que nós ainda estamos vivendo. A herança ainda não usufruiu dela, irmão Francisco. Nós fomos justificados lá na cruz do Calvário, ele pagou o nosso preço, e estamos num processo de santificação. Agora você sabe quando nós vamos receber a herança? No momento da glorificação diante de Deus Pai. Louvado seja Deus! Aí nós vamos usufruir dessa herança gloriosa. Enquanto estamos aqui, estamos em processo. Somos salvos, mas estamos numa terra que não é nossa, nós somos peregrinos. Esse mundo jaz no maligno, diz a Escritura Sagrada, e nós estamos inseridos nele. O pecado ainda causa para nós dores, tristezas, medos, ainda. Estamos nesse processo.
Mas isso não quer dizer que um dia tudo isso não vai cair por terra, porque o dia que nós formos usufruir da nossa herança, que nós já temos garantido na nossa alma, lá não tem choro, não tem pranto, lá não tem dor, não tem velório, lá não tem absolutamente nada que possa afligir a nossa alma, e nós viveremos para sempre com Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós somos herdeiros. Agora, um dia já fomos servos. Gálatas capítulo 4, verso 7. Assim que já não és mais servo, mas sois o que agora? Sois filho. E se és filho, vamos ler junto? És também herdeiro de Deus por Cristo. Louvado seja Deus. Isso alegra a nossa alma, alegra. Sabe por quê? Essa vida aqui temporal, no cronos de relógio, né? É muito passageira, né? Antes de começar o culto, nós estávamos brincando aqui, irmão Lorival, irmão Valdeci e outros irmãos que aqui estavam, falando sobre isso. Eu estou com 45 anos e eu vejo uma criança engatinhando aí, parece que eu me vejo engatinhando com ela, porque parece que foi ontem, passou num piscar de olho. E como pode ser tão rápido? Como pode? Parece um relâmpago. E já foi-se tudo isso de vida. Agora é só aguardar mais um pouquinho, mais um pouquinho de tempo. Já aquela herança que tanto meu coração almeja de usufruir dela hoje. Você acha mesmo que eu não queria, em vez de enfrentar os enfrentamentos da vida, só ser vitorioso nas batalhas? Você acha que eu não queria isso? Quem de nós aqui que não queria ter uma saúde plena, não ter uma dorzinha, não ter uma dor de cabeça? Quem aí que não queria manter a jovialidade, né? Se ver livre dos fios brancos, das rugas e tantas outras coisas? Quem aí que não queria, não é verdade, o sol não judiar tanto da gente, o frio não ser tão triste? Quem aí que não queria a perca, a dor do luto, que não existisse, que fosse riscada no mapa? Quem é que não queria? Nós vamos usufruir desta herança, este dia vai chegar, nós somos herdeiros, mas ainda não é o momento de usufruir desta herança. Mas não somos mais servos, não somos mais criatura, não, nós somos filhos de Deus, comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque Ele escolheu assim fazê-lo. Louvado seja o nome de Jesus. E esse texto o apóstolo Paulo está encorajando a igreja de Gálatas, dizendo a seguinte frase: assim que já não és mais servo, mas sois filhos, e se és filho, alegra o teu coração, porque sois herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A salvação é gratuita mediante a fé no unigênito Filho de Deus. Louvado seja Deus. Nesse mundo que nós estamos inseridos aí, Ele trabalha de um modo então para que nós venhamos estar com essa fé fortalecida. Ele trabalha avivando ou lembrando o nosso coração dessa herança. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, por exemplo, está trabalhando numa empresa. Eu mesmo já fiz menção disso, né? Inclusive tem um irmão aqui da igreja que sempre eu digo a ele, olha, mas os horários que você faz de trabalho é uns horários que a pessoa te explora, e eu fico triste de vê-lo sendo explorado, né? E eu acho que você devia partir para outra. E sempre quando eu converso com esse irmão, a frase que ele diz é o seguinte: pastor, eu não posso deixar desse trabalho, porque o que eu ganho lá, eu não ganharia em nenhum outro lugar. Aquele salário que eu recebo ali é muito bom. Então você observa que essa pessoa trabalha, às vezes fora de hora, às vezes de domingo, se esforça ao máximo, porque sabe que no final do mês aquilo lá não vai ser em vão. O salário vai ser bom, vai valer a pena o esforço, vai valer a pena a luta. É isso que o Senhor Deus nos encoraja por meio da sua palavra, em louvores que são entoados,
Às vezes um irmãozinho chega na casa da gente, troca 2, 3 palavras, e a gente fala, mas é Deus falando na boca desse irmão. E é Deus nos encorajando, Deus nos incentivando, Deus avivando a nossa alma e dizendo assim: você ainda não recebeu o salário, mas você vai receber, e o salário é bom. Continue trabalhando, continue crendo, continue lutando. Você é filho de Deus e vai ter a herança reservada para os filhos. Louvado seja Deus. Façamos isso, bendito seja Deus. E eu quero que os irmãos leiam comigo Tiago capítulo 2 verso 5. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos juntos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, louvado seja Deus, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, louvado seja Deus. Eu bendigo ao Senhor por esta palavra. Eu bendigo ao Senhor por esta mensagem. Eu bendigo ao Senhor porque esta palavra fiel e verdadeira é que nos incentiva todo dia a estar na presença do Senhor. E veja que Tiago é muito usado para dizer: olha, ouça, meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. A riqueza de um homem diante de Deus, a riqueza de uma mulher diante de Deus, não é a riqueza que está no bolso, é a riqueza que está no coração. E o servo de Deus, irmão físico de Jesus Cristo, Tiago, ele faz questão de encorajar aquela igreja, e eu relembro os meus irmãos hoje nesta noite, dizendo assim, que sois herdeiros do reino que o Deus Todo-Poderoso prometeu àqueles que o amam. Então nós podemos usufruir, nós vamos usufruir, apenas não é o momento. É preciso nós termos ciência disso, que para nós receber a nossa herança, para nós receber o nosso salário, nós precisamos primeiro aguardar terminar o mês, não é? Uma coisa natural. Mas existe uma segunda coisa muito importante, é trabalhar enquanto não chega o final do mês. Não poderemos usufruir da graça se não vivermos a fé. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, uma dádiva, dada gratuitamente. Mas existe um caminho a ser percorrido, é Jesus Cristo. Existe uma ferramenta que Deus usa para nós usufruirmos dela, mediante a fé. Eu gostaria que os que podem leiam comigo em Romanos capítulo 5, verso 15. Mas não é assim. O dom, o quê? Gratuito. Como a ofensa. Porque se pela oferta de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, louvado seja Deus. O pecado entrou por Adão, o pecado veio por um homem, e com ele veio a perdição a muitos, aqueles que abraçaram o pecado. Jogam a culpa em Adão, que o pecado veio ao mundo, mas se deleitam no pecado. Não é verdade? Não vem para a graça, para ser limpo do pecado que foi promovido pelo erro de Adão. Aí a pessoa diz assim: olha, o pecado entrou ao mundo por causa de Adão, e esse pecado trouxe mal na minha casa, no meu trabalho, nas minhas amizades, no meu corpo físico, no mundo. Mas a pessoa esquece que a salvação também veio por um só homem, mas essa salvação é muito maior, porque o pecado não é eterno. O pecado está no mundo aí de quando Adão caiu, mas ele tem data para acabar.
Agora, a graça não tem data para acabar. Nós vamos usufruir da graça enquanto estivermos aqui e por toda a eternidade. Porque quando nós estivermos lá, nós vamos estar gozando da eternidade que nós, pelas nossas forças, não conseguiríamos estar lá. A graça não vai terminar quando esse corpo tombar ou quando Jesus voltar. Nós vamos estar usufruindo da graça eternamente. O favor que não merece a nós, que nós estamos hoje usufruindo, nós vamos usufruir dele eternamente. Bendito seja Deus. Há algumas quinta-feira atrás nós falamos sobre o céu, não é? Coisa gloriosa. Tudo que vai acontecer nos adventos finais. O céu glorioso, as ruas de lá do céu, as mansões celestiais do céu, os muros do céu, os benefícios do céu. Tudo isso é por causa que o Senhor resolveu dar a nós imerecidamente. Nós vamos usufruir sempre da graça. Então o apóstolo Paulo faz questão de dizer nesse texto: olha, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas agora o dom de Deus, pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos e não por todos. Um dia uma pessoa leu esse texto e falou para mim: a salvação não é para todos, é para muitos. O que você acha? Qual é o pensamento que você tem acerca disso? A salvação é absolutamente para todos. Nem todos receberam a salvação, porque a salvação é por meio de Jesus Cristo. Se não receber Jesus Cristo, não pode ser salvo. Louvado seja Deus. Apóstolo Pedro foi questionado acerca desse assunto. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, ele respondeu muito bem. Ele está diante de homens que estão julgando a causa dele e estão dizendo o seguinte: olha, sobre que poder você prega essa mensagem? Rapaz, nenhuma pregação, 3.000 almas se renderam para esse Jesus que morreu. E Pedro fez questão de dizer: e ressuscitou. 3 dias depois você prega para outra multidão, 5.000 pessoas se agregam a vocês. Sobre que poder você prega essa palavra? Quem te deu essa virtude? Como você consegue tal eloquência, sendo um pescador, um homem douto que não sabia de absolutamente nada até ontem? E ele diz assim: aquele que vós crucificastes, aquele que vocês disseram, burlaram, compraram os guardas para dizer que ele não ressuscitou, que ele foi roubado de lá, ele ressuscitou. Ninguém removeu a pedra, ele removeu a pedra. E ele disse que ele subiria ao céu, mas enviaria o seu Espírito, e ele continuaria atuando em nós, fazendo coisas espantosas ao olhar humano. Louvado seja Deus. É sobre este nome que eu prego. E vou lhe dizer mais: não há no céu, não há na terra, nem debaixo na terra, outro nome dado há entre os homens, que alguém possa ser salvo, a não ser o nome do unigênito Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o problema é esse, é que muitos conhecem esse texto, mas a graça traz responsabilidades. Conhecer esse texto, conhecer esse Jesus traz responsabilidades. E é sobre isso que eu quero falar aqui um pouco. Essa responsabilidade da graça é a pessoa confiar ao ponto de dizer o seguinte: eu não posso negociar, porque o que ele não negociaria. O que Jesus faria com alguém que ofendeu ele? O que Jesus fez? O que Jesus fez com alguém que humilhou ele? O que Jesus fez com alguém que açoitou ele, que lançou sorte às suas vestes, cuspiu no rosto, chicoteou com 39 chibatadas, e tinha 9 grampos em cada uma daquelas chibatas? O que ele fez com cada um deles? Quando ele vai falar com Deus Pai, ainda crucificado, ele resolve interceder por esses camaradas, e ele diz assim: Senhor, não impute. Ah, que coisa gloriosa!
Não põe na conta deles, Senhor. Tira, Senhor, o que o Senhor vai cobrar deles, Deus. Tira o que o Senhor vai cobrar deles. Cobra em mim aqui na cruz do Calvário. Aí nós dissemos assim: eu estou debaixo da graça. Não perdoa alguém porque olhou feio. Que graça é essa? Que graça? Aonde abundou essa graça? Aonde? Ainda está debaixo da lei, porque a lei dizia olho por olho, dente por dente. Se roubou com a mão direita é decepada. Se roubou com a mão esquerda é decepada. Se matou, se feriu de morte, é ferido de morte. Essa é a lei. E muitos dizem que estão na graça, mas querem viver a lei ou direcionar a lei para as pessoas que estão à volta. Viver a graça, a plenitude da graça, é agir como dono e doador da graça. Eu não posso salvar a ninguém, mas Ele pode. Assim como eu não podia me salvar, e Ele me salvou, então eu não posso dizer que alguém é menos que eu porque eu sou salvo. Não, porque com o mesmo amor que Ele pagou o meu preço na cruz do Calvário, Ele pagou de todos. Nem todos são salvos. A culpa não é de Jesus, a culpa é de corações duros, que apesar de ver Ele em todos os lugares, ainda decidem ou tomam a atitude de confrontar os desígnios de Deus Pai. Mas é importante num culto de ensino como hoje nós relembrarmos isso, porque existem pessoas, e a Escritura Sagrada dá nome dessas pessoas de remanescentes, aqueles que não negociam a fé, que não negociam o princípio. Era para ter tombado, toma pancada para quebrar, para arrebentar, e diz assim: nada disso. Jesus agiria de um modo diferente. Eu vou agir do modo de Jesus. Nós vamos falar mais 2 ministrações fora essa, sobre a graça, e nós vamos entrar a partir de quinta-feira na área doutrinária da graça, porque saber que somos salvos sem pagar absolutamente nada por isso é a coisa mais gloriosa que tem. Mas nós precisamos saber que essa graça gloriosa, essa graça maravilhosa, essa graça poderosa, essa graça magnífica, inexplicável, Deus espera daqueles que estão nessa graça que façam algo. Então vejamos lá no texto que nós usamos por base, Efésios capítulo 2, o texto que nós lemos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, quem está comigo diz amém. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém faz obra capaz de impressionar Deus para ser salvo. Ninguém pode se gloriar: ah, eu sou bonzinho, eu acerto nisso ou aquilo. Ninguém. A Escritura Sagrada diz que a nossa santidade aos olhos de Deus é como trapo de imundície. Nós somos salvos porque Ele nos comprou e nos lavou de nossa imundície do nascimento ao momento do luto. É bondade dele. Verso 10, quem está comigo? Porque somos feitura sua, Ele nos fez, criados em Cristo Jesus. Que coisa gloriosa! Pela graça, em Cristo Jesus, mediante a fé. Agora o que Deus espera de nós? Vamos ler em voz de coral? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Se eu estou na graça, eu ando com as obras da graça. Se eu estou na graça, a minha atitude não é de quem está na lei. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso apontar o dedo a ninguém, eu não posso desprezar ninguém. Ah, mas a lei dá direito, não estou me lixando para a lei, eu estou na graça. O dono da graça é Jesus Cristo. Se alguém quiser ficar no tempo da lei, vá diante de Deus justificar suas próprias causas. Vê se tem alguém que é justo o suficiente para ser salvo diante de Deus. Aquele que não errou, que não falhou, que não betubiou, que não pecou, resolveu tornar-se pecador e morreu em meu lugar, para pagar a minha dívida, para que eu proceda algo em favor
daqueles que ele morreu e ainda não dão crédito. Esta é a mensagem da graça, esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem de Jesus. Primeiro ele nos salva e trabalha em nós, depois ele trabalha através de nós, para salvar outros perdidos. Esta é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender isso. Outro ponto grandioso da graça, e eu vou terminar ao contar esse testemunho. O ponto grandioso da graça é não colocar a peso de balança o que Deus decidiu para a sua vida eternamente e o que Deus decidiu para a sua vida fisicamente. Não coloca peso de balança. Ah, mas olha, a minha vida está muito dificultosa. Eu vou dar um tempo de ir na igreja, eu vou dar um tempo de servir a Deus. Isso não é atitude de quem está na graça. Apóstolo Paulo não tinha provisão nenhuma, estava dentro de um cárcere, nem o sol ele tinha, e quando levaram um pratinho de comida e uma roupinha para ele se aquecer, a igreja de Filipos levou para ele. Quando chega lá, está registrado na carta aos Filipenses capítulo 4, verso 13, mas já desde o verso 10 ele começa a dizer: eu sei viver com pouco, assim como subviver com muito. Não há problema o que eu estou vivendo, eu sei o que vou viver, porque ninguém pode tirar de mim aquilo que está registrado no céu. Eu posso todas as coisas naquele que me sustenta, naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Isso é viver na graça. Mas nós vivemos em um tempo, tomara que não tenha ninguém aqui que tenha esse pensamento, ou os internautas que vão nos acompanhar, tomara que não tenha ninguém com esse pensamento, de quando vir a luta da vida, dizer assim: ah, agora eu vou dar um tempo, não, eu não esperava que era assim. É assim. Aqui nessa vida nós podemos sofrer perseguições, lutas, açoites, escassez de pão, mas nós não vivemos sozinhos aqui, Ele está conosco e nos ajuda a atravessar. Louvado seja Deus. O presbítero está aqui, passou um monte de dia internado, um monte de cirurgia, está de pé porque é um milagre de Deus que veio aqui. Mas alguém pode dizer: mas por que Deus permitiu? Eu lá estou me importando porque Deus permitiu, eu estou ligando a que Deus deu livramento, esteve com ele apesar das dificuldades. Então eu quero encorajar a sua fé, a minha fé, a nossa fé nesta noite. E vou contar mais uma vez aquele famoso testemunho que aconteceu em Minas Gerais. A mulher estava acamada, internada, em estado terminal de câncer. Era uma senhora, mas não era uma senhora tão avançada de idade. O seu filho, ainda muito jovem, vai visitar ela, junto com um colega. E esse colega também fazia parte da igreja. Quando eles chegam lá para ele, para visitar a mãe dele, e o colega para visitar a mãe do amigo, aquela mulher começa a pregar para ele, irmão Francisco, e dizer para eles assim: que coisa gloriosa que é ser salvo, que coisa boa, Leonardo, que é ser salvo, que coisa maravilhosa, irmão, meus irmãos, que coisa gostosa, que coisa gloriosa. Mas ela estava com câncer terminal. Imagina a dor que essa mulher estava, em um leito. Não era o momento de murmurar, não era o momento de questionar Deus, por que Ele permitiu. Não era o momento de encostar Deus na parede: Senhor, me cura, me tira desse leito. Não era o momento. E chega aqui os dois jovens e ela encoraja eles: olhe, fique em paz. Nessa vida nós enfrentamos peleja, enfrentamos dificuldade, enfrentamos luta, enfrentamos os enfrentamentos da vida. Mas nós somos herdeiros de uma grande herança, a qual ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de nós, porque quem deu é o dono, e o dono nos adotou por filho, e quando ele nos adota por filho, ninguém arranca da mão dele. Bendito seja Deus. O Senhor Jesus disse, bateu no peito e disse assim: todo aquele que o Pai me der, nenhum será arrebatado das minhas mãos. Louvado seja Deus. Então, de vez em quando, no percurso da vida, tem aqueles que dão uma desviadinha e tal. Aí sabe o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus estreita os caminhos do indivíduo. Aí o indivíduo volta igual o filho pródigo lá. O indivíduo volta todo quebrado. O que o Pai vai dizer de mim? A hora que chega, o Pai está com os braços abertos. Os caminhos foram estreitados para voltar em um caminho que nunca devia ter saído. É o processo de santificação. Isso não impede esse indivíduo de ser salvo, porque não é meritoriamente. O sacrifício já foi feito para o indivíduo. Aí observe, queridos irmãos, aquela mulher sofredora, mas sonhadora. Quem aqui é sonhador?
Eu sonho com a eternidade. E eu ainda sonho grandes coisas na minha vida aqui ainda. Porque o Deus que eu sirvo pode fazer milagre. Mas se Ele decidir não fazer, o maior milagre já alega minha alma. Esse corpo, o dia que quiser tombar, o que eu posso fazer? A minha oração é assim: oh, me dê saúde, me dê graça, me dê uma longa vida aqui. Mas e se Ele decidir ao contrário? Quem manda é Ele, eu não vou questionar. E aquela mulher tomou a decisão: não vou questionar Ele. Aqueles 2 jovens saem de lá, não entenderam muito, porque a mensagem do Evangelho muitas vezes é incompreendida, porque o ser humano, ele só compreende aquilo que vê, que apalpa, não é verdade? Nós não vemos igreja aí, por exemplo, que diz que é evangélica, que tem toalhinha, tem rosa ungida, tem isso, aquilo, aquilo outro, porque age no fracasso humano. O ser humano, ele se apega às coisas que são palpáveis, que são visíveis, não é assim? É desse jeito. Então trabalha com medo da pessoa: olha, você precisa ter isso, né? Você precisa ter um patuá no bolso, precisa ter isso, tudo aquilo. E aí vai gerando a indústria do cristianismo. Aí vai ficando aquelas instituições ricaças, milionárias, e o povo cada dia mais sem ter salvação, porque não tem acesso, porque a Escritura Sagrada deixa de ser pregada como nós pregamos aqui. Se eu, sendo um pedreiro semi-analfabeto, sei dessas verdades, imagina esses acadêmicos. E por que não pregam? Porque a ideia já mudou. A ideia de ficarem ricos, milionários, usar as ovelhas para usufruir da lã que elas podem. Mas há um juiz no céu que um dia julgará essas causas. Vão ter que enfrentar o justo juiz. E eu quero ver que argumento que vai usar. E a minha oração, sabe qual é? Não é: Senhor, condena eles. A minha oração é: Senhor, muda o coração deles, Senhor. Porque tem pessoas que ouvem esses lobos devoradores. Mas aquela mulher, quando o filho e o amigo saem de lá, sai com a seguinte esperança: olha, a fé que ela tem, sonhadora do jeito que ela tem, olha, eu não duvido que amanhã esse Jesus que ela serve cura ela e ela sai de lá daquele estado. Foi ao contrário. No outro dia de manhã ele recebe um telefonema: a mãe morreu. E agora? Primeira coisa que veio à mente do filho, aquela sonhadora, tanta fé, não valeu nada a fé dela. Para quê? De que valeu? Falou tanto ontem à noite, agora ela não consegue nem falar. Virou lá uma bonequinha, durinha, gelada. De que valeu? Queridos irmãos, eu quero avivar a nossa fé nesta noite. A nossa recompensa não é aqui, nunca foi. A recompensa de Jesus aqui, sabe qual foi? O Calvário. Mas Ele mora na eternidade, e nós não é diferente. A palavra de Deus diz então que Ele se ascendeu ao céu e está intercedendo por nós. Ele venceu o mundo, e Ele é capaz de nos dar força para vencer, apesar de tantas dificuldades que enfrentamos nesse mundo. Aquela mulher, então, agora está sendo velada, e tinha lá 10, 12 pessoas no velório dela, no meio de semana, uma pessoa simples, né? Aqui nessa terra não é assim. Se você não tem dinheiro, você não é reconhecido, você não tem amigos verdadeiros, são poucos. Se você não tem fama, ninguém te reconhece. Para que ir no velório daquela mulher? Para quê? Tinha 10, 12 pessoas lá. E aquele velório entra, aquele cortejinho, e vai lá para ser velado, e o coveiro está velando, enquanto isso o outro coveiro encosta do lado e fica abismado, e as lágrimas descendo do olho. E os 2 jovens se afastam, chegam um pouco perto dele, e aquele coveiro faz uma pergunta: o que essa mulher é sua? E ele diz: é minha mãe. Essa mulher é minha mãe. Essa mulher é muito influente, muito importante, né? E ele disse: aí o senhor está brincando comigo? Um velório de 10, 12 pessoas. Ele disse: rapaz, não diga bobagem. Eu nunca vi um velório, estou aqui há mais de 20 anos, nunca vi um velório tão bonito. Na frente desse velório entrou um cortejo de homens de branco, cantando um hino que estremecia minha alma. No meio do cortejo vinha 10, 12 pessoas com o caixão, e atrás vinha uma espécie de homens altos, parecia que tinham asas e tocavam trombetas, e eu fiquei horrorizado e com medo de ver aquilo. Esses 2 jovens começaram a chorar,
porque eles reconheceram que a promessa gloriosa que tanto ela pregou, aquele momento cumpriu. E a Escritura Sagrada diz que quando um salvo tomba aqui nessa terra, há um movimento no céu, os anjos do céu vêm buscar e levar esta alma para usufruir da bem-aventurança eterna. Louvado seja Deus. Então eu tomei uma decisão na minha vida, e eu quero encorajar os irmãos a tomar essa mesma decisão. Talvez amanhã, mesmo você ouvindo a palavra da graça, talvez amanhã bata a sua porta, talvez um problema, talvez uma doença, talvez uma dor. Eu não sei o que a vida vai pregar de peça na sua vida e na minha, mas tome a decisão que aquela mulher tomou e eu tomei na minha vida. É de modo nenhum encostar Deus na parede, mas dizer: Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha mão, Senhor, eu vou aceitar, porque eu sei que não é o momento da minha herança, mas lá no céu, Senhor, está guardado para mim uma herança incorruptível, a qual o olho nunca viu, mas verá, a qual a mente nunca subiu lá, mas vai estar lá e vai usufruir dela. Bendito seja Deus. Estes são os beneplácitos da salvação. Não abra mão daquilo que Ele te deu gratuitamente. Bendito seja Deus. Esta é a palavra desta noite. Oremos a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu me rendo, Senhor, diante da Tua santidade e da Tua presença. Eu me rendo diante da Tua glória e da Tua justiça e do Teu poder. Senhor, eu me rendo, Senhor, porque Tu és bom o suficiente para gratuitamente oferecer aquilo que é incomprável. Senhor, eu te louvo e bendigo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor ainda cuida de nós, ainda fala no nosso coração, ainda viva a nossa esperança, ainda restaura a nossa alma, Senhor, apesar de sermos fracos, Senhor, e falhos pelo caminho. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, do Teu unigênito Filho em meu favor. Pai, eu lhe imploro, Senhor, vivifica, Senhor, meu Deus, esses Teus servos, vivifica, Senhor, os ouvintes, Senhor, desta mensagem, cubra com Teu precioso sangue, lhe dê graça, virtude, nos dê, Senhor, meu Deus, um fortalecimento espiritual, para fazer a caminhada da vida, Senhor, com veemência, com prudência, com temperança, Senhor, que nunca desistam pelo caminho, para usufruir daquilo, Senhor, que o Senhor nos deu gratuitamente, mediante a fé no Seu unigênito Filho. Este é meu pedido, é o pedido desta igreja nesta noite, e nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com toda a santa e amada igreja. Os irmãos confirmam dizendo amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.